Então é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Tererecast, o primeiro podcast aqui da fronteira. Eu sou o Alisson Brum e aqui do meu lado sempre ele, o cara cuja profissão não se limita meramente na criação de memes desse canal, José Henrique Baez. E aí, meu povo, tudo bem? Baez é aqui quem fala. E estamos na presença ilustre hoje do meu amigo Harry Potter. E é isso aí. Tem gente que faz programa? Rapaz, hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Diz aí que o cara faz programa. Você quer apresentar ele ou deixa ele se apresentar? Deixa ele se apresentar. Então, por favor, aí. Que história é essa de você fazer programa? É isso daí, eu sou conhecido como o garoto de programa. Na verdade, eu produzo aplicativos para celular e, assim, às vezes, para sempre você quebrar o gelo numa conversa, mesmo que informal, mas pensando num pitch de negócio, eu sempre falo assim, não, eu sou garoto de programa. E o pessoal fala, nesse naipe, né, baixinho, barrigudinho e garoto de programa, Aí eu vou explicar. Então, essa é a minha forma de começar uma conversa, vender meu peixe para alguém que tá ali. Talvez... aliás, cara, todas as pessoas, alguém tem o seu fetiche, né? Vai que cola, né? Numa apresentação dessa aí. Corta essa parte aí que a mulher. Ela veio saindo assim, falando, pra onde você vai? Vou ver dois rapazes aí, pô. Eu tô trabalhando muito, amor. Mas aí, como é seu nome? Isso que eu ia perguntar. Se apresenta pra galera aí. Eu sou Diego Isidro, de Souza Gomes, sou primo do Alisson, né? Ou mais conhecido na nossa família, depois a gente passa mais o... Esse daí eu vou deixar em preto e branco. Esse preto e branco aí tem um apelido aí que é carinhoso demais na família, mas até pro final escapa sem querer. Agora é Alisson, né? O nosso apresentador. Esses dias eu descobri que na escola era sapo, cara. Rapaz, todo mundo aqui. É chuva de apelido aqui. Não, apelido é o que mais tem. Apelido é complicado. Se você tá uma família de nordestino, exatamente. né? É cabeçudo, bolachão, Nordeste, Paraíba. Então, é inúmeros. É isso aí. Sim, então assim, trabalho com desenvolvimento de aplicativos, né? Com a Paraíba Apps, é a empresa que eu criei. Todo mundo fala assim, mas Paraíba Apps e você mora na fronteira do Paraguai aí, do lado? Minha família inteira é paraibana. Então eu criei, para não fugir das raízes, criei com esse nome aí e tem dado certo. Aí o pessoal sempre pergunta, então, mais uma forma de você estar envolvendo a pessoa na sua apresentação. Legal, cara. Você nasceu aqui mesmo, em Ponta Porã, Diego? Como todo filho de paraibano, eu nasci em São Paulo, né? Nasci lá em São Paulo, em Tatuapé. Então, o que foi? O que aconteceu? Quando a gente fala entre aqui, pode mandar brasa. Beleza. Não, nasci em Tatuapé, com todo filho de paraibano, mas assim, na década de 90, meu pai veio pra cá pra ganhar dinheiro ou perder dinheiro, não sei que agora. A gente teve aqui também o Asaf, né, não sei se você conhece, ele veio de lá, do Nordeste, e ele falou muito, né, cara, que a maioria das pessoas saem de lá pra tentar uma oportunidade aqui mais pro centro, né, do país, né. Isso, São Paulo, né, eu tenho São muitos Paulo, tios ali ainda, né, aí o meu tio mais velho ficou em Campo Grande, e aí daí veio mais tios pra cá, hoje aqui em Ponta Porã nós temos 5 tios aqui, né. Hoje tem 5 porque veio um de Campo Grande, vai ficar por uma temporada aqui. Então a família é grande, são só 20 tios, né? 19 tios e o meu pai. Caralho. Dá pra... Meu avô teve um trabalhinho com minha avó. Não tinha Netflix na época. Não tinha Netflix, a serra era alta. Então, era isso daí, o pessoal não brincava não. E o povo falava que antigamente era mais tranquilo, né? Só se for tranquilo. Depois que entrava pra dentro, fechava a porta. Já era. Tchau. Nem na rede, porque lá era na rede, né? Eu vou dormir na rede, mas não sei como conseguia fazer, né? Rapaz. Difícil. Os malabarismos sexuais. Mas é isso aí mesmo. Mas e aí, Diego? Além de garoto de programa que você já se apresentou aqui, você faz mais alguma coisa? Tem que perguntar às vezes por que eu não faço. A única coisa que eu não consegui fazer é ganhar dinheiro. Quando vocês aprenderem a ganhar dinheiro, me ensinem também. Mas eu sou professor universitário, também professor de curso técnico, ensino médio. Sou formado em administração e análise e desenvolvimento de sistema, segunda graduação em pedagogia. Terminei teologia agora. Tenho uma especialização em desenvolvimento de aplicativos para web. E
também tem um trabalho aqui na Igreja Batista, né, como seminarista. Então, assim, O que professor... que você não faz, né? Tipo o que eu não a faço? pergunta era essa, o que você não faz? Não estou sabendo ganhar dinheiro, mas estamos lá. A gente está com uns projetos novos aí, então eu acho que o negócio vai começar a mudar um pouco mais, né? O problema é você conseguir se colocar no mercado, principalmente na área de programação, você sendo muito do interior. Aqui é o interior do interior. Eu acredito nessas questões de tecnologia, apesar de termos uma faculdade aqui, uma universidade com sistema de formação, que é o FMS, né? E sabe o que é interessante, cara? Além da voz, a aparência do Danilo Gentili, ele também fez... Você conhece a história do Danilo Gentili, né? Que ele era para ser pastor batista. Sim. E o cara praticamente... Só Só não foi ordenado ainda, né? Não foi ordenado. Acredito que esse ano ainda vou ser sabatinado, né? Que é quando você vai receber várias perguntas, né? Sobre o que você acredita, o que você aprendeu, né? No seminário de teologia. Mas eu acredito que vai ser tranquilo, né? Porque eu acredito que as minhas convicções são bem centradas. Eu sou bem tradicional, apesar da época que nós vivemos, aí eu sou bem tradicional em muitas coisas, né? Então, acho que vai ser tranquilo, né? Então, meus alunos que sabem tradicional. Vamos, moleque, vamos jogar um CS aqui rapidão antes de começar a aula. Os alunos te adoram, então. Porque eu também eu gosto de jogar videogame, né? Uhum. Pô, como não vai jogar videogame, programador vai jogar videogame. Sim. Então, quem quiser encontrar lá no COD ou no Battlefield é Diego Isidro e a bala é na cabeça. Headshot aqui, ó. Headshot. Ai, meu Deus do céu. Mas aí, Diego, você estava falando aqui sobre alguns projetos, né? Inclusive um que você tem em mente que vai dar uma guinada na sua vida. Você poderia contar um pouco? Sim. Aquilo que você não puder contar, que é segredo ali de mercado ainda, você não pode... Eu sou bem tranquilo a respeito disso. Eu aprendi bastante que quando eu fui em 2019 e conheci até esse rapaz que está trabalhando comigo agora no projeto, que é o Ítalo, lá de Minas Gerais, a gente aprendeu que quando você compartilha uma ideia com pessoas que são inteligentes e que vão agregar, ela não te rouba a ideia, ela te ajuda a crescer. Isso. Então eu acredito nisso, então eu não tenho medo de falar. E eu acredito que se alguém estiver assistindo e quiser investir, tá aí, ó, Diego Isidro de Souza Gomes vai estar lá no Facebook, porque eu descobri que tem mais Diego Isidro no Brasil, cara. E é de uma família que eu já tinha visto que parece ser da família nossa também, lá do Nordeste. Isso lá no Rio de Janeiro. Bom, é um projeto que, dentro do segmento de café, né, da cultura de café, lá em Minas Gerais. Então, já tenho 3 aplicativos produzidos para multinacional, a Syngenta, né? E no caso agora, faz 2 anos que eu trabalho no Coffee e no Trade. Então, assim, acabei de entregar um aplicativo. Ontem, a Apple conseguiu autorizar o meu aplicativo lá na loja. E é um aplicativo onde nós vamos criar uma sonda para um novo tipo de café que está sendo trabalhado, que é o café fermentado. Que existe o café commodity, que é o que nós tomamos, que é o de varrição, aquele que caiu no chão, apodreceu, eles pegaram. Cara, eu vi, só te cortando aqui, eu vi esqueci o nome da marca. Velho, é absurdo o que fazem, porque o que eles fazem? Os cafés bons, aquele lá top de linha, eles mandam tudo pro exterior. Pra gente é só aquele que tá no chão Refugo mesmo. mesmo. Refugo do É o refugo. varrição, alguém vai lá, E aí que varre eles vai e queimam, né? Eles fazem a a torra. torra, né? Isso mesmo. Caraca. Cara, Então, é absurdo. Então, o café especial são cafés de 82 pontos para cima, né? Na escala da bebida que eles fazem. Então, o café fermentado ele acontece naturalmente no pé ou durante a seca dele. Mas eles estão agora, através de uma pesquisa da UFLA, com a doutora Rosane, se não me engano o nome dela, fermentando isso com leveduras, que são micro-organismos bons para o café, que vai aumentar o aroma, o sabor do café. O ano passado uma saca foi vendida a R$80 mil, uma saca de 50 quilos. Então imagina. Só que eles ainda não conseguiram traçar como produzir de verdade, assim, porque cada café vai produzir de uma forma diferente, essa fermentação vai rolar de uma forma diferente. E fechado num bioreator. Eu vou, junto com o pessoal lá de Juiz de Fora, criar uma sonda para olhar, verificar como que esse café está lá fermentando. E isso vai ser conectado ao aplicativo e em tempo real a gente vai saber o momento certo de parar a fermentação. Então esse é o gap. Quando a gente tiver isso em mãos calibradinho, então é a forma de você trabalhar não só com um produto que é a sonda, mas também um serviço que é o aplicativo.
Então eu acredito que... Pode ser ignorância da minha parte, mas existe alguma coisa parecida dessa no mercado? Não, já tentaram fazer em Arduino, mas até agora não saiu da prancheta. É bom você falar isso? É bom. É excelente você falar isso. Eu fiquei Mas você já com registrou? receio, né, por isso. Já registrou? O laboratório já está com processo, então é um então laboratório já de pesquisa tá e desenvolvimento, ele já está com processo, nós estamos em pesquisa. Por exemplo, eu falei que é uma sonda, mas eu não falei de que tipo que é, que é aí que está o negócio, o segredo, né? Aham. E foi através de uma conversa lá em 2019, quando eu fui com a minha aluna, a gente ficou em quarto lugar, ou foi em quinto lugar lá no projeto da Claro, e a gente foi apresentar um aplicativo, que eu quero implementar aqui na nossa região, ainda que se chama Eu Que Fiz. É um projeto para trabalhar como se fosse, vamos falar, é o Tinder da alimentação. Moleque. Imagina Tinder da você alimentação. que você queira comprar um queijo caseiro. Só sei que é lá no mercado, aquele tiozinho lá. E eu descobri que tem muita gente que traz as coisas do Itamaraty para cá e fica em casa e só vende para os amigos ou só oferece para os amigos. Então, no Tinder da alimentação, que é o Eu Que Fiz, você vai abrir e os seus filtros, você vai ver as pessoas que estão oferecendo no mapa, olhando um mapa, quem está oferecendo um produto in natura, um produto caseiro. Então, por isso que ele Eu Que Fiz seria não industrializado mesmo. Sim. Tá? Então, assim, não só isso, mas frutas, verduras, porque hoje o natural está sendo valorizado. Se eu quero comprar alguma coisa sem agrotóxico, então, esse aplicativo a gente foi para lá, apresentou, e quando eu apresentei, eu conheci o Ítalo, e ele fez uma sonda para o leite. Então, assim, ele elimina o laboratório para saber como está o nível de bactéria, de impurezas naquele leite. Iria eliminar o laboratório. Deixa eu entender então. Então é assim, tem lá, nesse caso do leite, tem todo o processo lá em cima do leite, e aí eles tinham que mandar uma amostra pro laboratório. O laboratório fazia a checagem se estava tudo correto. Porque conforme se o leite está mais impuro ou não, é o que ele vai receber lá na entrega do leite. Que vai ser E aí você vai tirar esse processo do laboratório com a sonda. Isso vai diminuir custos para a empresa, obviamente, né? Sem contar que existe E parâmetros o tempo, né? Mais rápido. Putz, que massa, cara. Então, assim, eles ganharam. Ele foi pro Vale do Silício. Ele é o cara que, assim... Como eu estava conversando com o próprio chefe da Nutrade lá, que é o Juan, ele falou, cara, cola nesse cara aí. O Ítalo é um cara que você tem que colar. Eu falei, não, é por isso que quando eu falei para vocês que eu ia apresentar um cara que é diferenciado, que é daí vocês não conhecem, né? E ele vai ser... Então, primeiro eu fiz todo o meu meio de campo, né, de negociador, e depois eu cheguei e apresentei, e aí tem uma equipe lá com o Dr. Bessa, que vai estar fazendo, pós-doutor Bessa, que vão estar realizando as primeiras pesquisas, né, em cima dessa sonda. Porque a do leite está funcionando, agora eu quero fazer uma para o café. Né? Então, assim, é realmente uma coisa assim de se pensar de início, 500 clientes tranquilo para trabalhar lá naquela região. E falando bem básico, o Brasil, salvo engano, é o maior, né? Maior exportador de café. Maior. E a tecnologia do café é diferente da soja, ela ainda é muito arcaica. Você vai contar o pessoal fazendo o mesmo processo que era feito em 1850, 1970, espalhando café com rodinho. Não tem maquinário. Sim, eu vi isso, cara. Exatamente porque eu queria comprar um café especial. Bom, especial. E aí que eu vi toda a propaganda do cara, ele explicando o que acontecia. Mano, é muito show de bola. E realmente, são mulheres, tem mulheres lá no campo, extraindo cada uma, vendo, escolhendo, é muito louco. Quase parecido com o vinho. Mais ou menos isso. Bom, o processo de fermentação, ele vai de encontro ao processo de fermentação do vinho. Então, assim, o vinho hoje tem séculos que foram trabalhada a fermentação para chegar no que é hoje. Eles sabem, no meio do processo, se perdeu o vinho ou não. No café não dá para saber. Entendi. Você não consegue saber hoje ainda. É um negócio relativamente novo, né? Tipo, isso, então você pode pegar um café que é um café especial, colocar lá dentro do reator e você perder o café porque você não cuidou. Então, porque não tem um processo, então está sendo alinhado. Então, a ideia realmente é trabalhar isso daí junto com a tecnologia. Porque hoje está no olhômetro e no cheiro mesmo, né? Pessoal. E é um negócio muito ousado, né, Diego? Porque quando isso aí for implementado no mercado, meio que vai dar uma revolucionada no modus operandi ali, né? Nós estamos no segundo ano que a Nutrade,
que eu trabalho com terceiro para eles, que é a Nucoff, que ela oferece cafés. Ontem o Juan, que é o diretor lá na parte de produção, ele fez a apresentação do meu aplicativo e do dashboard que eu criei para 23 clientes na Califórnia. E ele falou, os caras ficaram loucos, tá do jeito que eles querem. Porque, pegando aquele gancho, as pessoas querem saber de onde que veio o café, como que ele foi produzido, por que que ele é considerado um café especial. Não é só a questão do sabor, mas também da vida, de quem que estava lá colhendo, como que ela colheu, como foi tratado aquele café, qual foram os tipos de insumos que foram usados durante a produção daquele café. Então, sim, é dito que quando você faz a colheita com a mão, não com a máquina, você não agride a planta, né? Então, isso para o ano que vem também faz diferença. Inclusive, quando acabar a gravação aqui, cara, eu vou te passar esse café que eu te falei. Porque vai ser interessante para você também, às vezes jogam no projeto de vocês, a forma como eles fazem, né? Tipo, é um modelo a mais também, que vai ser legal. Eu te passo depois. Muito massa. Legal. Mas vem cá, me fala como que iniciou esse seu trabalho com aplicativos, cara. Em si, você ser um desenvolvedor de aplicativos. Isso. Em 2006 para 2007, eu trabalhava na Cearama Insumos. E lá eu tinha um chefe que eu agradeço muito por ele, mas na época eu xingava ele em pensamento, né? Porque ele falava, se vira, não quero saber. E eu falava assim, cara, como que você me contrata, me coloca num setor e não me ensina? Só que ele via em mim o que eu não via. Entendi. Você sabe fazer, você vai conseguir fazer e você vai fazer bem, né? Então ele, naquela época, ele falou, eu quero que você aprenda isso. Ele fez um curso e entregou a apostila para mim, se quiser aprender aí, tá aí a apostila que eu paguei o curso. Eu já sabia tudo. Beleza, peguei a apostila, PHP, HTML. Vou mexer. Em uma semana eu fiz um site. Aí ele falou, eu vou fazer uma intranet aqui para Cearama. E a gente desenvolveu essa intranet. E essa intranet ficou rodando na Cearama até 2013. Essa intranet que a gente fez. Bom, existe toda uma história. E esse rapaz depois foi, esse rapaz que é o Augusto, né, mais carinhosamente chamado de Gugu, tá lá em Goiânia, é o CEO de uma empresa aqui no Brasil. Eu esqueci o nome da empresa, cara, desculpa, toda vida eu esqueço o nome da empresa, é difícil o nome, mas é uma empresa que vende software para que você possa auxiliar nos seus processos. É um software que abre chamada e você acompanha esse chamado, como se fosse uma de telecomunicação. O Alisson ligou lá, fez uma reclamação, então essa empresa ela tem um software pronto disso, dá todo um feedback para as empresas que alugam esse software. E ele foi embora, era para quando ele voltasse, que ele ficou um ano lá em Londres, quando ele voltasse a gente investir não só na empresa de aplicativo, ou seja, vender essa intranet para as outras empresas, porque era uma coisa assim revolucionária na época, em 2009. Não existia intranet na nossa região aqui, quem tinha, e a gente conseguia fazer visitas no campo, tirava foto, colocava foto no site, montava relatório e tudo. Passou, entrei na área acadêmica, fui dar aula na UEMS, fui dar aula na Demarques e tudo mais, nos cursos técnicos. Em 2013 para 2014 eu fui desafiado. Uma conversa com o gerente e hoje sócio da Cearama, o Paudinei, e também pelo John, falei, por que você não cria um aplicativo? Eu falei, é verdade, né? Por que eu não crio um aplicativo dessa internet e vendo ele para vocês agora? Peguei, fiz um esboço, eu não sabia fazer aplicativo. Fiz um esboço, fechei o negócio, recebi 50%, que meu contrato é 50% na mão para começar. Peraí, você fechou o contrato sem saber fazer o negócio? Já cobrou 50% ali. Claro, no máximo, pelo contrato, eu devolveria os 50%. Isso que é confiado, tá? Não, Isso aí. Cara. Cheguei lá, o meu computador tava quase estragando, eu recebi uma parte com o computador, que até meu Toshiba Apple, que era o meu Toshiba com o adesivo da Apple. Toshiba A Apple. gente fez um Hackintosh uma vez. O Hackintosh. Instalou o sistema da Apple no Windows. Nossa. Tudo aquilo. Serve mais um aí pra nós aí, por favor. E aí eu comecei a desenvolver isso meados de 2013. Comecei a desenvolver, esbarrei num problema de conseguir pegar a foto e mandar para o servidor. Em um mês eu fiz todo o aplicativo.
sem saber fazer o aplicativo. Em um mês eu fiz tudo. Publiquei na Google e tudo mais, só não funcionava a foto, a bendita da foto. Tinha que pegar as fotos que o cara foi lá de modo offline na fazenda, tirou, pegou a geolocalização, ele salvava tudo no celular. Na hora de mandar, eu não conseguia. Eu fiquei 3 meses assim. E nisso eu fui melhorando ele e já comecei a apresentar o aplicativo para outras empresas, para séries, para Produto Fértil. E quando foi em fevereiro de 2014, eu entreguei o aplicativo funcionando para a Cearama. E foi o primeiro aplicativo que eu fiz. E daí desse aplicativo eu vendi para outras empresas também. O mesmo aplicativo, só que com a regra de negócio e com a roupagem da empresa. Então é o diferencial da Paraíba Apps. Nós fazemos conforme você quer. A sua regra de negócio que manda. É personalizado. Personalizado. Eu tenho o genérico. Esse aqui, ele faz isso. Você quer que mude? Vamos mudar para você. Por isso que o slogan da empresa ser irreverente é fazer diferente. Então eu quero sempre fazer diferente. Eu posso fazer? Nós vamos fazer. Nós não somos engessados, né? Então por isso que eu acho que as oportunidades foram surgindo e depois de uns 2 anos e meio, 3 anos, eu tive o primeiro aplicativo com a multinacional, que foi o Dual Gold, para a multinacional Syngenta. Então, assim, o seu desenvolvimento de aplicativos, ele começou realmente sem nenhum curso por trás. Assim, um curso específico para desenvolvimento de aplicativos. Curso da vida. É o curso, Foi o curso da vida, de fato. Né? É o famoso se vira. Se vira. Se vira. Cara, esse eu fiz o se vira e assim, mesmo. toda profissão tem as suas complicações e acredito que na área de desenvolvimento de aplicativos, né, cara, é cada coisa assim que eu acho que a população ainda não tem acesso a essas informações, né? É muito complicado, acredito que a maioria das informações boas mesmo venham de fora. Tanto é que você fala assim de como você aprender para fazer? Isso, acho que a maioria das informações vieram de fora, não vieram? Não são. Olha, vou te falar, muitos dos problemas que eu tive que resolver, eu tive que usar meu inglês técnico horrível para conseguir resolver. Mas a comunidade de desenvolvedor, ela é muito unida. Então, às vezes, eu vejo o problema do Alisson, eu falo, resolve assim. E aí o cara, resolveu. Me passa teu contato. E aí você já cria uma amizade. Tem o Israel lá em Fortaleza, meu amigo do peito. Nunca vi. Tem Ele é judeu? Hã? Ele é judeu? Não, só o nome dele é Israel. Ah, tá. Ele é só... Rapaz, eu acho que o pai dele era pastor. Não sei se ele ele segue alguma religião hoje, né? Não consegui identificar ainda, né? Porque quando a gente conversa de tudo, né? E às vezes algumas coisas vão ficando para trás. A gente fala, Deus abençoe, não sei o quê, mas esse é um cara que, tipo, eu ajudei ele no momento que ele mais precisava para resolver um BO lá no aplicativo dele, que ele trabalhava como estagiário na empresa. Hoje ele é programador sênior. Cara, será que deu um salto? Ele está trabalhando para uma empresa de banco, né? Então, Israel hoje graças a Deus, tá aí ganhando seus 9K tranquilo em casa, trabalhando 6 horas por dia. Nessa caminhada aqui na nossa profissão, né, minha e do Alisson, uma das coisas que eu aprendi foi essa gestão, né, de liderança. Porque você é o gestor de liderança do seu aplicativo. Só que você tem um problema às vezes. Nós também, né? Às vezes a gente está com uma coisa que, putz, o que eu vou fazer agora nesse caso? Não é pouco problema, hein? Muito problema. Exatamente. Não é pouco problema. Não é pouco problema. E aí, cara, você não consegue achar uma solução. Só que você tem uma equipe por trás, você tem colegas por trás. E aí, eles vão enxergar coisas que você que está tão envolvido não consegue enxergar. Então, por isso que é importante você dar voz para pessoas, para colegas de profissão, que possam ter uma outra visão por trás, cara. No caso de vocês, eu não estou conseguindo passar dessa fase aqui. Aí vem um colega seu, mas você pode fazer isso. Aí vai e exatamente encaixa naquilo. E no caso dele, ele tem um negócio especial, que é o usuário, cara. Ninguém supera o usuário, né? Usuário. O usuário é o camarada que tira você do sério, ele consegue achar o erro. Toda a programação você faz para ela não dar erro. Você testa, mas só jogar na mão do usuário. Você jogou na mão do usuário, ele consegue fazer mágicas, né? Isso. Mas assim, o meu usuário perfeito que eu gosto mais de usar é a minha esposa. Eu coloco... Ela consegue... A mulher em si, ela tem um sexto sentido, cara. Ela consegue olhar e fazer a pergunta certa, né? Ou dar errado na mão dela. É normal, dá. Ontem eu fui arrumar uma impressora para ela e falei... Cara, o que você fez? Eu desinstalei a impressora 3 vezes, reiniciei o computador 3 vezes para ela poder ser reconhecida.
que você fez? Ela, eu não fiz nada. Eu falei, então tá bom. Inclusive, a Giovana que tá aqui nos assistindo, aqui por trás, cara, a impressora odeia ela. Odeia ela. A impressora não funciona. Coloca o computador dela, funciona uma vez. Reiniciou o computador, não quero mais você. Não quero mais. Eu não vou soltar papel pra você. Só isso, velho. Desse jeito. É bem isso, cara. Então eu coloco na mão dela e ela olha, eu faço essas perguntas, eu mostro, meu cunhado testa o aplicativo, eu mando pro Alisson, ele testa o aplicativo. E essa tela tá fácil pra você? Assim tá fácil? Assim, você acha interessante? Eu, em conversas com esse pessoal dando trade, ele falou assim, Diego, eu queria que você trabalhasse com a gente aqui, né? Mas eu não posso te contratar porque nós temos uma outra empresa que toma de conta do sistema. Né? É muito legal você escutar isso. Né? Mas assim, tudo que eu pude ajudar aí do meu... daquilo que eu entendo de usabilidade, o ano passado a gente já evoluiu, do ano passado para agora já evoluiu demais. Hoje o aplicativo realmente está bem acima do esperado. Tá maromba já o aplicativo. E ele vai... A minha ideia realmente é trazer para dentro da cultura do café a humanização que falta hoje dentro das cadeias produtivas. Porque aquela mulher que pega o café do pé, ela recebe o salário dela. Mas por que ela não pode ser beneficiada com o lucro lá da ponta? Né? Como? Então, assim, a minha ideia é criar uma gestão de pontuação dentro de toda a cadeia produtiva para que quando você lê o QR Code lá no teu pacote de café especial, você saber quem que é a Maria ou a Josefa que colheu esse café lá atrás. E você pode dar estrelinha no trabalho dela, você pode ver como que ela saiu de pontuação naquele ano. E você vê uma coisa para humanizar, para as pessoas verem que aquele trabalho, ele é um trabalho que exige EPI, tem a CLT por trás, que cuida, vocês são advogados, sabe disso, que cuida de toda a relação do trabalhador e do empregado, né, do empregador e do empregado, mas que ele pode, através do trabalho dele, ver também a ser beneficiado com isso. Né? Então, assim, quando eu falo isso, quem é do ramo, fala assim, nossa, esse cara tá viajando. Mas, para mim, hoje, eu acredito que é uma pegada que vai trazer para dentro das linhas de sistema produtivo uma humanização que muitas vezes não tem, principalmente na área de alimentos. A comida brasileira, o que vai para a mesa brasileira, é praticamente produzido pelos pequenos produtores. Quem são eles? Né? Então, o eu que fiz começa nessa linha de raciocínio aí, nessa linha de raciocínio, porque também vai ter uma questão de pontuação, tem uma questão de pontuação dentro dele, mas eu quero trazer isso para dentro do aplicativo, principalmente no café. A soja, como ainda tem muito maquinário já, é muito difícil, mas dá para fazer também. Porque eu comecei tudo no soja aqui, né? Aqui na região. Todo o aplicativo foi dentro do agronegócio mesmo. Você vê, cara, como que a gente consegue humanizar de diversos caminhos diferentes. Tava conversando com o Thiago, né? O Thiago Paes, treinador. Não sei se você conhece aqui em Ponta Porã. Ele é coach de empresas e tudo mais. Ah, conheço, eu estudei com ele. E a gente tava conversando com ele e ele falou... Lembrou? Lembrei. Eu sou terrível com o nome, viu? Você vai vir aqui semana que vem. Semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Isso aí, Thiagão. E aí eu conversando com ele, cara, ele falando... Quando eu voltei aqui pra Ponta Porã, exatamente foi pra isso. Porque as pessoas, elas tendem a ser muito egoístas. Os patrões, principalmente, muito egoístas. Tudo eu quero ganhar. Mas se você bonifica o seu empregado, cara, ele vai chegar, o seu colaborador, ele vai chegar no trabalho muito mais motivado. Ele vai chegar a atender uma pessoa com um sorriso no rosto, sabe? A qualidade da sua equipe, ela melhora. E as pessoas tendem a só a ver o lucro final, porque eu sou o cara, eu que fiz isso aqui, eu que não sei o quê. Tudo eu. Quando se você monta uma equipe e coloca nós, a situação melhora. E nesse caso, imagina só, você com o seu aplicativo tentando fazer com que a pessoa lá do final reconheça quem estava ali colhendo. Né? Isso aí muda, cara. E não acrescenta preço, acrescenta valor. Valor. Exato. E, assim, a ideia é realmente criar essa rede vamos colocar assim, de valorização, é uma rede de valorização para que essa pessoa ela possa ser beneficiada. Sim. De alguma forma, com a pontuação que ela tem. Porque nós sabemos que em toda a indústria existe bonificações de grandes empresas dentro de vendas e revendas, você acaba sendo bonificado. Né? Eu não vou entrar do mês. não vou entrar em
pontos quem quer quem, mas toda empresa revenda recebe bonificação por revender um produto, certo? O cara do mercado, ele recebe uma bonificação quando ele bate uma meta, o vendedor recebe uma bonificação quando bate uma meta. E por que quem produz lá, que não é o dono do produto em si, porque o café, vamos colocar aí, é do dono, né, da fazenda, mas quem produz para ele, por que não? Né? Então, a rede de valorização é que criasse essa pontuação e ele pudesse gastar em alguma coisa. Não só, eu estou em primeiro lugar, mas te traz um benefício que você está em primeiro lugar. Né? Você ganha um curso, você ganha alguma coisa, porque quando você valoriza, quem colhe, uma hora, em vez de colher, ele está lá na frente no processo, porque ele teve a oportunidade de fazer um curso, subir. Né? Então, assim, quando a gente pensa nisso dentro das cadeias produtivas, aí se torna realmente mais humanista. E a nossa geração tá olhando para isso agora. Né? Você mesmo falou, eu olhei para o café para saber por que ele era caro assim. Né? Ele não é tão caro porque foi o jeito porque o jeito que a mulher colheu, por causa da bebida que dá, né? A pontuação que é por uma escala. Mas por que ela não é valorizada? Porque ela usou EPI, porque ela estava lá naquele horário 5h30 da manhã para colher, por causa que o sol interfere, tudo. Não, e assim, olha só. No vídeo que eu vi, tinha 4 cumbuquinhos assim com os cafés diferentes. O primeiro que a gente toma, aquele pretão. Aí ele foi, né, vai diminuindo a coloração e o cheiro. Né? Tem até o cheiro da terra, assim, o cara falando. Aí ele fez isso aqui, não, isso aqui é o nosso. Quando ele chegou nisso aqui, ele falou, cara, que cheiro é esse? É completamente diferente disso. E quando ele tomou, ele falou, não, eu nunca tomei café. Assim, é absurda a diferença. De você não precisar nem... Tem gente que não gosta de adoçar. Mas o café real mesmo, o bom... Você não precisa nem adoçar, diz que você toma, cara, é maravilhoso, é o sabor do café real. Ele tem café com gosto de chocolate, café com gosto de fruta, café com... Esse aqui que ele falou era um gostinho de maracujá, cara. Frutado, né, que eles falam, é o café frutado. Então tudo isso daí a gente, eu quero chegar que o aplicativo possa entregar essa valorização para toda a equipe da produção e para quem está comprando café, que acaba sendo valorizado, porque você também está recebendo uma coisa que você sabe de onde que veio. O produto você sabe de onde que veio, ele veio de lá. Né? Eu acabei 5 horas, o Juan me ligou e falou, Diego, o pessoal lá da Califórnia quer ver isso mais compilado, porque eu mostrei muita coisa para eles. Você consegue fazer alguma coisa, separar? Eu falei, não, vou fazer um hot site. Aí falou, hot site. Eu falei, então, hoje quando a gente quer lançar alguma coisa que não vai ficar muito tempo no ar, se chama hot site. Vamos colocar esse site, eu vou separar os melhores, vou fazer um negócio bem interessante já, porque quando tira a foto, pega a geolocalização, ele quer saber onde é a fazenda, ele vai clicar, já vai cair lá. Vai ter as fotos, como que foi a produção do café e quem que é ele. Se você tiver a história do produtor, já coloco lá também. Ah, quanto você vai fazer? Olha, eu tenho 160 produtores aqui que cadastraram. Ah, vamos escolher uns 50 melhores aí, ou mais. Quanto você conseguir melhor? Então, tudo para quê? Para agregar valor lá fora. Porque eu estou vendendo um produto, porque o café fermentado, como eu falei, ele já existe, mas do jeito que está sendo produzido e com as pontuações que ele está chegando, ele não existe ainda. Não existia até então. O cara chegou a 90 pontos. Isso que é legal, né? Ele viu o problema e achou a solução através do aplicativo dele. Então, assim, a gente realmente... Eu transformei a pesquisa da doutora e o esquema de produção no aplicativo. Eles me explicaram, eu voltei para eles com a prototipagem e falei, é assim que vocês querem? Ah, é assim. Falei, não, mas eu achei problema aqui. Tem que melhorar assim, assim, assim. E em 2 meses eu sabia, eu acredito que eu sei bastante de café mesmo, nunca ter visto um pé de café na minha frente. Sim. Eu conheço da produção desde quando ele sai da colheita até a torra do café. Eu conheço toda a produção. Então eu sei que, igual minha esposa fala, você é meio louco, porque uma coisa que você nunca nem viu, você já sabe tanto. É a curiosidade. É agradecer lá tanto o seu Zé Luiz, que é o dono da Cearama, e o Gugu se vira. E eu me viro, né? E estamos aí nessa correria aí para ver se a gente consegue entregar essa sonda ainda esse ano, para o pessoal começar a usar e a gente já ter alguma coisa para o ano que vem, né? Porque tudo é investimento. Tudo, né? tudo. E você falou que foi para São Paulo, né? Que você foi apresentar lá.
Eu sei porque eu sou teu primo, né? Mas como é que é essa história que os caras te confundiram com o Danilo Gentili? Eu tava lá como é que eu esqueci o nome? Deixa eu pegar que tem aqui. Madalena? Hã? Na Vila Madalena foi onde a gente ficou hospedado, né? Ali era um por cima do outro. Inova Bra. A gente estava na Inova Bra e o cara falou assim, olha, o Ronaldo Colbin, tá aí, ó, vou marcar você no vídeo. Ronaldo Colbin falou, cara, você é muito parecido com o Danilo Gentili. Olhem bem, né, cara? Né? No Danilo Gentili, não sei, né? Você deve ser feio pra caramba, né? Porque o pessoal me confundir com você ou vice-versa, que você é feio. Mano, mas tem umas horas que você faz uns trejeitos aqui que é muito igual mesmo. A voz já é parecida, cara. A voz já é parecida, mas tem umas horas que você faz uns trejeitos com o rosto que é igualzinho, cara. Ah, é. Eu assim, eu não tenho muito tempo, porque na hora que ele tá passando o programa dele, eu quero jogar videogame, né? Então, minha audiência, Danilo, você não tem não, cara. Assim, às vezes eu vejo seus vídeos lá que eu sigo você no Face, lá, no Twitter. Instagram, no Instagram e no YouTube também. no YouTube aparece você lá. E aí, então, assim, ele falou, cara, vamos ter que gravar você, porque a tua voz é parecida com a dele. Eu falei, capaz, nunca vai ser parecido. Não, mas grava isso daqui. Grava que você me conheceu, que você tá aqui no Nova Bra e aí até eu não gosto de falar muito palavrão, mas falou, fala os palavrão, cara, depois a gente, não vai ser você, é só teu áudio. Mano, e aí... eu tive uma ideia sensacional agora, mano. Vamos pedir pra ele fazer um áudio, tipo, falando algumas coisas do Danilo, e a gente posta no Instagram falando, olha, a gente recebeu uma mensagem do Danilo Gentili. Vamos fazer isso aí depois? Foi isso que ele fez. Vamos fazer isso também. Foi isso que ele fez. Ele gravou como se eu estivesse falando pro Roger que o Danilo Gentili estava lá, que ele tinha achado muito legal o projeto do aplicativo dele e que tinha que dar um jeito de levar o cara para apresentar o aplicativo no programa, no de noite, né? E ele falou assim, e eu gravei foram uns 39 segundos, acho que até esse tempo atrás eu tinha o áudio, e o Vinícius, lá do Rio Grande do Sul, ele gravou também. E ele falou, cara, é muito parecido. E a gente mandou. E o Roger escutou o áudio que o Ronaldo Colbin mandou por e-mail para ele. O Roger falou, cara, parece ele, mas não é. Quem que é esse cara? Ele falou. Não, aí ele explicou. É um cara assim, assim, assim. Ele parece e a voz dele parece também. Ele falou, ó, vou mandar pra produção. Vamos esperar, vamos ver o que eles... Se eles querem levar lá, porque da cabeça do Ronaldo é o seguinte, tem o Mion e tem o Mionzinho, né? Aí tem o Danilo e tem o Danilinho, né? Aí eu falei, o Danilinho com a cabeça maior, que eu sou, tipo, pequenininho mesmo, perto do Danilo, né? Porque o Danilo deve ter 1,90m, eu tenho 1,70m, né? Só que a minha cabeça de paraibano, né? Se eu não corto o cabelo quadradinho assim, ó, o pessoal lá do Goiano lá, só fazendo merchandising aqui. Dá nada. Ó, inclusive, ó, se vocês quiserem patrocinar aqui a gente... Tô precisando de um corte, hein? Ó, o Goiano, o pessoal aqui, ó, já tá fazendo sucesso, olha hein? aí, ó. Barbearia do Goiano lá, tá mandando bem lá. Pessoal lá, o Ricardo lá, meu barbeiro lá. Esses dias eu chamei um barbeiro de cabeleireiro, eu quase apanhei, né? Não. Então você fala barbeiro, não fala que você vai no cabeleireiro, né? Cabeleireiro da Leila lá. Cabeleireiro da Leila. Cabeleireiro, Leilo. Leila. Né? E aí quase deu certo esse áudio lá. Depois eu gravei outros áudios pro Vinícius, que é um rapaz também que fez um aplicativo muito top, mas falta investimento. Muitas vezes não tem as startups, a ideia é terrivelmente ótima e falta investimento. O investimento do cara era maravilhoso. Então, assim, até eu tenho, do jeitinho que ele falou para mim explicando, eu tenho na minha cabeça falando como que esses caras não implementaram isso ainda, né? Para estágio de futebol. Então, assim, foi muito legal naquele dia, porque eu não gravei só com ele, eu comecei a gravar para as pessoas, né? O pessoal chamava, grava aqui para minha mãe lá, o pessoal lá fala que você tá aqui, fala que E eu gravei uns 20 áudios, toda hora, grava aí, fala isso. E aí, cara, mas eu não gosto de falar palavrão. Não, mas se você não falar palavrão, não vai ser ele. Né? Que ele fala muito... E depois... vai tu... vídeo lá com charuto. Com charuto, né? Não tinha charuto. Na época ele não usava charuto, não. Em 2019 eu nunca tinha visto ele com charuto. Depois que ele fez o filme, que parece que ele apareceu bastante com charuto. Sim, direto agora, só com charuto, né?
Como é que é? Só para deixar o dente preto, né? Porque a gente não vê o charuto francês. Cara, mas uma coisa que eu ia falar é que você entrou num assunto muito legal de investimento. Assim, a gente às vezes não tem muita referência, né? Aquilo que a gente explicou uma vez aqui num convidado nosso, que quando a gente tem uma referência de uma profissão, nossa caixinha já meio que abre. Peraí, a precificação daquela profissão é tal. Então já vem com uma vivência daquilo. Quando você me fala de aplicativos, a referência que eu tenho é que o investimento é muito alto. Às vezes assim, chega até a desmotivar. Falando bem real contigo. Então, eu vejo o mercado de aplicativos, as empresas, porque o que eu percebo, quem está fazendo aplicativo no Brasil, com bastante, em quantidade, não são as grandes empresas, são pequenas empresas. E essas pequenas empresas, elas estão ainda se posicionando no mercado. E elas estão com preços de grandes empresas de fora, que elas que fazem os aplicativos e colocaram muitos aplicativos dentro do Brasil. Então você vai pedir um aplicativo 30 mil, 25 mil, 100 mil, um aplicativo igual do Uber, ninguém faz por menos de 100 mil reais. Cara, assim, não é desmerecendo não, é realmente questão de referência, né? Tipo assim, nossa referência ainda tá meio que, peraí, é isso tudo mesmo? Não é? Aí acontece o seguinte, quando a gente, igual na minha região, na nossa região, se a gente for comprar uma coisa dessa, você morre de fome, você não vai vender sua coisa, você não vai se posicionar. Hoje, eu realmente trabalho nas casas abaixo de 50 mil. Não tem como fazer isso, né? Não tem como na nossa região. Então, o Brasil, aqui na nossa região e no Brasil já melhorou bastante a visão, principalmente a pandemia ajudou bastante, a valorizar o profissional da programação. Porque ele fala assim, mas é tudo igual. Não é tudo igual. Quando você coloca um software ou um aplicativo na mão do teu funcionário ou na tua equipe, se ele está engessado, ele não aceita as tuas regras de negócio, você tem que aceitar as regras de negócio dele, você mata teu negócio. Você pode matar o teu negócio. Então aqui muitos aplicativos, e eu vejo assim, porque eu trabalhei diretamente levando para os aplicativos de agronegócio que eu fiz. Eu trabalhei diretamente com os consultores de venda no campo. Eu sabia os problemas dele. Eu sabia a dor que ele sentia. Então, eu fiz um aplicativo para sanar essa dor, sanar esse problema junto com o gerente. Quando um cara que está lá no laboratório de informática da UF, alguma coisa... Dando aula, às vezes o cara faz um negócio, você vê que é muito bom, bem estável, está funcionando legal. Mas é muito inchado, muito inflado, o cara não vai preencher aquilo ali. É muita coisa... muitas vezes até teórico demais, porque se eu for trabalhar com relacionamento, né, de clientes, eu quero saber a idade, quem é a mãe, quem é o pai, tudo mais, você faz um cadastro com 300 telas. Não tem como você fazer isso no campo, você sai... Então o pessoal ainda, a usabilidade está matando muito, e ele se torna caro, porque a hora do programador é caro. O programador não trabalha por menos de R$250 horas, 220 Quanto é a hora hora. do programa? Vai ser um corte legal. Depende bastante, né? Porque a gente olha pra cara do cliente, né? Dependendo se você olha pra cara do cliente, você fala assim, é tanto, né? Do outro você fala, é isso aqui, mas tem um desconto, né? Se for mais horas, quanto mais horas, mais desconto. Se for cliente antigo, né? Já tem uma... bem por aí mesmo. Igual esse outro aplicativo esse aplicativo da Nucoff, ele foi melhorado do ano passado para esse ano. Então, o preço é um aplicativo, uma manutenção evolutiva. Ela não é um desenvolvimento do zero. É uma manutenção evolutiva. Então, tudo isso daí você leva em consideração. E só que é aquela questão, às vezes, você, voltando para aquele ponto, você falou assim, não dá para mensurar. Realmente não dá, porque é um serviço que ele é intangível. Você não vê enquanto ele não está produzido aqui. Então, como você vai pagar por uma coisa que você não sabe quantas horas? Será que leva realmente 8 horas para programar essas 300 linhas de código? Às vezes leva até mais, porque depende da lógica que tem ali dentro, da regra de negócio que tem que seguir. Né? Então, assim, eu perdi o time em 2014, porque o meu aplicativo, eu fiquei acreditando em promessas de pessoas que iriam levar meu aplicativo para várias revendas. Né? E eu pensei, nesse valor, se eu chegar nessa quantidade de revendas,
eu tô feito, chamo mais 3 camaradas, aí tem o Anderson, o professor Anderson Miltos aí, que é meu amigo, programador aqui, tem o Israel lá, que eu posso também fazer um freelance com ele, depois chamar, e eu acabei perdendo o time em 2014, agora eu tô voltando, aqueceu o mercado e tudo mais, que foi quando eu caí só na educação, que eu fiquei só 4 anos só trabalhando com educação. Né, hoje estou em desligamento com as faculdades e Escola MagSul, justamente para voltar para a minha empresa só desenvolvimento de aplicativo. Porque antes eu estava só mantendo. Eu mantive o cliente, estava mantendo. Está com algum problema? A gente resolve. Vou resolver à noite e no outro dia vai estar funcionando para você. Hoje não. Hoje eu vejo a necessidade que eu realmente preciso parar, atender os meus clientes e chegar em mais clientes. Não só por causa do projeto lá em Minas, mas sim porque com os que eu tenho que cuidar. Porque hoje eu não estou ganhando dinheiro para mim, eu estou me mantendo. Né? Ganhar dinheiro é quando você investe e você está enxergando um retorno que vai estar lá na frente. Então essa é a ideia aí que eu estou nessa linha aí de pensamento e de esforços. Né? A gente não pode esquecer da igreja, né? A gente está na luta lá com a igreja também. Mas aí, conta aí, Diego, como que foi essa... Assim, o que te levou a fazer teologia? O que te levou a você... Quais foram suas convicções para você estar fazendo? Porque é um negócio totalmente diferente, né? Você foi para educação, você fez programa, né, aplicativo, e agora você... E a sua redenção foi retornar à igreja. Nós estamos aí, e assim, o trabalho na Igreja Batista... que eu faço, né, como cristão, eu acho que... É o do Melquisedeque? Isso, o pastor presidente da igreja é o Melquisedeque. Esse cara aí, velho, eu só tenho coisas boas pra falar pra ele, mano. Esse cara aí eu tiro o chapéu, na verdade. E você sabia que ele é programador também? Sabia não, cara. Pastor Milk programador, legal, rapaz. Pastor Milk tem talentos que muitos desconhecem. Não, inclusive a gente quer que ele venha até aqui, cara, bater um papo. A gente tem um Inclusive, projeto Pastor também. Milk, queremos o senhor Verdade. aqui. Tá convidado aí, pastor. Beleza, queridão, quando? Ele falou, Tá aí. ele falou, Leila, pega a minha agenda. Leila não, Suzy. Suzy, pega a minha agenda. Ele vai A falar. Leila é a chefe tesoureira. E eu sempre servindo na igreja, né? Fui ministro de louvor e tudo mais. Sempre tive envolvido com a igreja, né? Nós fomos criados na igreja católica e depois eu me converti e fui a servir na igreja batista, né? Servir a Deus na igreja batista. E eu sempre assim, preciso de um professor para a escola bíblica dominical. Eu falava, pode ser eu se não tiver ninguém. Eu sempre fui assim, se o Alisson eu era do Ministério de Louvor, sou do Ministério de Louvor, o Alisson quer tocar violão, toca violão. Mas você toca melhor que o Alisson. Não, o Alisson toca melhor do que eu, né? Isso é verdade. Uhum. Mas eu toco violão, mas você quer tocar? Toca. Eu vou ficar mexendo aqui no som. Eu sempre fui precisou, estou a postos, né? E aí o pastorzão Nilson, um abraço, depois eu vou marcar o senhor lá para você ver. Ele falou assim, sempre que ele viajava, tirava férias, eu ficava responsável por trazer a mensagem, né? Ou comandar alguma ação dentro da igreja lá. E isso daí foi me colocando, né? Eu acredito que na cabeça do pastor Nilson como evidência, né? Ele tem responsabilidade. Que eu acho que qualquer serviço na igreja, se você tiver responsabilidade e vontade de servir a quem? A Deus, não aos homens. Você serve a Deus. Não olhe para o outro, olhe para Deus. Se estão fazendo errado, peça misericórdia pela vida. E aí ele falou, Diego, eu vou me aposentar. E eu queria falar uma coisa para você que você ainda não percebeu. Você tem um chamado. Eu falei, pastor, eu trabalhei na Telemonte, a serviço da Oi, já trabalhei na Telemonte, arrumei a sua internet em casa se você me xingou, tá? A DSL em Ponta Porã já melhorou. Hein? Quem não xingou você, cara? Todo mundo xingou. Meu Deus, já arrumei a DSL na sua casa. Não, e o pior, vendi aqui como, quer ficar com a gente? Pode ficar com a gente aumenta pra você pra 2 mega. Nem tinha 2 mega naquele Não, mas eu vendo a 2 mega aqui, 5 mega, quer 5 mega. Aí eu chamava o cara, o técnico lá, o técnico falou, não, mas aqui não chega a 2 mega. Mas ele me vendeu a 5. Eu era o técnico que desqualificava você. Desqualifiquei muitas pessoas, mas foi para o seu bem. Porque você passa raiva com a internet ruim, não dá. Nossa, não dá. E aí quando ele falou, você tem um chamado na hora, né? Porque paraibano não perde o amigo, mas não perde a piada. Eu falei, mas eu não trabalho mais na Oi. Que lá eu tinha os chamados para atender. Era Ponta Porã inteira, Aral Moreira e Antônio João. Meu Deus, era muita área. E aí eu falei, mas pastor, não tem lógica assim, eu tô aqui para servir.
Se o senhor pedir para mim, ou o pastor me pedir, eu vou servir, né? E aí, eu não entendia essa questão do chamado, né? Porque para mim, a gente quer espiritualizar. Não, chamado, Deus abre e fala para você, vê uma voz, você é chamado. Ou uma pessoa levanta lá no banco, Deus mandou falar que... o meu chamado, Deus olhou para o meu coração, eu acredito, e eu confirmo com o Espírito Santo que quando ele olhou para mim e falou assim, você tem um coração de servo, você está pronto a servir. E eu entendo que isso só aconteceu na minha vida porque realmente eu tenho um chamado. Porque quem não tem, ele entende a importância de você servir na igreja. Mas eu entendo que se eu não servir, eu tenho essa responsabilidade. Se eu não servir, quem vai? E aí, isso para mim, esse foi o meu chamado. Porque eu entendo que Deus quer que eu trabalhe na obra. Só que ele também, como ele não é um Deus de confusão, ele sabe que eu adoro programar, que eu gosto muito de programar, que eu gosto do que eu faço. E eu acredito que ele vai me dar oportunidade para que eu continue investindo na minha empresa. Certo? Porque a dinâmica da igreja, hoje, ela permite, eu acredito, que ela permite em alguns aspectos, dependendo de tudo é um combinado, porque a igreja batista é assim, você quer alguma coisa, você vai para a assembleia e discute com os irmãos. Se falar não, é não. Falou sim, beleza. Então, uma vez combinado certinho na assembleia, todo mundo votou e tudo mais, é possível o pastor não ser integral. Então, hoje eu acredito que possa ter essa possibilidade, mas que Deus vai dar o direcionamento. Não, quero você só para a obra. Ou, se você vai ficar só na obra, tua empresa vai ficar na mão de outra pessoa e alguém vai tocar isso daí para tua família. Porque eu acredito que a Paraíba Apps é da minha família, do Heitor, meu bebezinho, da Isabela e da minha esposa. Então, assim, tá aí as possibilidades. Hoje eu sou finalista do seminário. Cheguei na batalha até o final lá. Entreguei o TCC, meu Deus, pastor Ronel, eu sei que o senhor teve um trabalho comigo, hein, que é polêmico o meu tema, hein. O pastor Cláudio Júnior nem sabe que eu fiz o TCC dele, do canal dele, do YouTube, que tem mais de 7 milhões de seguidores. Quem que é? O pastor Cláudio Júnior. Cláudio Júnior. 7 milhões de seguidores. Pastor presbiteriano. Achei que era o Cláudio Duarte. É isso que eu ia falar, achei que era ele também. Cláudio Júnior. Cláudio Júnior, deixa eu conferir aqui, meu Deus do céu. Eu já falei que eu sou terrível com nomes. E esse pastor, ele tem um Cláudio Júnior, será que é Júnior? Cláudio Júnior? Não é o que faz piada, não. Não. Esse é o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte é o que faz piada, que fala sobre relacionamento. Né? Antônio Júnior, desculpa, pastor. Antônio Júnior. O cara prega muito, o cara tem realmente o dom da palavra. Ele tem 7 milhões de seguidores. E aí levantei uma questão, porque ele não é sozinho nisso. Ele é o maior youtuber de canal gospel do mundo. Ele é o maior YouTube do canal gospel do mundo. Depois, nem os americanos ganham dele. Nenhum daqui do Brasil ganha, não chega nem perto. Uhum. E o meu questionamento era que se a palavra de Deus que está sendo pregada nos canais de YouTube, nos maiores canais gospel de YouTube, se eles estão pregando realmente a palavra de Deus. E eu fiz uma análise homilética e dialética em cima da pregação do pastor Antônio Júnior para ver se ele estava pregando a palavra de Deus mesmo. É muito difícil peguei algumas coisinhas lá, né? Que não está na palavra de Deus, mas a gente olha, faz o comentário. Legal. Né? Não é uma coisa grave, né? Não, são vivências, porque o Alisson, nós, como cristãos que acreditam em Deus, acreditam em algumas coisas que não está na Bíblia, mas que o próprio caráter de Deus revela que aquilo é verdade, que aquilo ali realmente vai ser humano e talvez até divino para a sua vida, porque te faz melhor, né? Faz a sociedade melhor, porque Deus primeiro pensa na sociedade também, né? Se vocês estudaram, né, a lei lá atrás, né? Então, assim, quando eu olho, eu falo assim, não, realmente na Bíblia não está escrito isso, né? Então, teologicamente, tudo está errado, mas aí a gente coloca o mais e faz a explicação, que pode ser uma vivência dele, pode ser uma crença dele, pode ser alguma coisa que aconteceu na vida dele, que para ele aquilo ali é verdade. Né? Então, teologicamente, tem muita coisa que a gente olha e fala assim, mas isso não está na Bíblia. Não, mas é interessante isso, porque agora fazendo Cara, eu acho que esse mas, às vezes, é perigoso. Principalmente quando a pessoa tem uma vasta... no YouTube, 7 milhões de seguidores, cara. Putz, é no YouTube ou no Instagram que ele tem? No YouTube. No Instagram ele milhões. deve ter isso aí também.
porque você está na sua igreja, você tem uma galera que está te ouvindo. Mas a internet em si, ela te dá uma amplitude de pessoas, cara, que você fala, meu Deus. Esse mas, às vezes, me deixa meio... Quando eu falo que não é uma coisa grave, porque não é uma coisa doutrinária e que não interfere na fé das pessoas. É uma vivência dele. Que E é possível verificar isso. É possível. Até quem não está fazendo esse estudo. Na hora que observa aquela pregação. Não. Teologicamente, quando você olha teologicamente, sim. Quem está escutando, a gente escuta isso em muitos cultos. A gente escuta isso em pregações de outros pastores da internet, que eu fiz um comparativo também com outro pastor. Ele é presbiteriano do Brasil. O presbiteriano, ele é calvinista. Ele não tem, vamos colocar assim, só a escritura, somente a palavra, né? E aí os arminianos, eles vão no Espírito Santo, né? Eles vão trabalhar essa questão do Espírito No Santo. direito seria como se fosse um doutrinador legalista, lá o calvinista. Só para fazer uma analogia. Cuidado com essa palavra aqui, eles ficam pistolas. Ninguém gosta de chamar de legalista, porque o legalista ele só cobra, ele não faz, né? E essa daí- polêmica. O legalista ele só cobra. Hoje eu escutei uma música que até parecia não gospel, né? Vamos colocar esse termo aí, porque o pessoal fala, não do mundo, né? Não parecia até não gospel, mas no final deu para escutar bem, era uma poesia e tudo mais, era gospel. E ele fala justamente isso, porque as pessoas que gostam de cobrar, normalmente elas deixam muita coisa para fora, né? Tipo, na vida dela ela não olha, então ela é mais fácil cobrar dos outros. Então, assim, quando a gente olha isso, eu olhei o discurso dele e eu já vi ele muito fora da própria doutrina dele. E aí eu comecei a pensar e refletir, escrevi isso, que pode ser porque ele faz um vídeo pro público do YouTube. Entendeu? Então o público do YouTube, ele até quando a gente não consegue perceber. Se você não for na história dele de vida, você não sabe que ele é presbiteriano. Mas ele usa a palavra de Deus. Ele parece para mim hoje mais um batista do que um presbiteriano. Porque o batista, ele fala mais abertamente, ele não faz uma exposição da palavra, ele usa a palavra de forma temática. Já o pastor aqui, a oratória dele é perfeita, ele faz uma exposição, ele faz uma pregação temática. Então você vê que o cara é usado por Deus, tem algumas coisas que realmente não tá ali, que por isso que você tem que ler a Bíblia. Então se você por causa pro mais não te pegar. Se você lê a Bíblia, você olha e fala, esse mais aí não existe. Mas afetou minha fé, afetou a fé de todo mundo? Tem uma coisa assim, escândalo, é um escândalo? Não. Então, beleza. É a experiência, eu acredito que é a experiência de vida dele. Então, muitas pessoas dentro das igrejas, elas olham para a palavra e hoje está demais. Tem muita gente que está estudando superficialmente, mas a vivência com as pessoas, o compromisso com a igreja, que a igreja não é o templo, é as pessoas, eles não querem. Eles querem ser o quê? Teólogos. E teólogo por teólogo não salva ninguém. Ninguém se salva, na verdade, só Cristo salva. Mas teólogo por teólogo, eles ficam numa salinha aqui, sai todo mundo quebrado, um batendo no outro, porque você quer comprovar, falar que para a pessoa que você tá certo. E acontece isso no curso de teologia. Não tem nada todo mundo assim respeitando, assim, como se fosse na igreja, né? Todo mundo conversando na boa. Não, né? É o pessoal se quebrando lá, né? Porque a teologia em si, ela é o geral, né, cara? Né? Ela pega tudo, né? Na verdade, assim, cientificamente falando, você não tem como você estudar Deus, certo? Sim. Agora você pode estudar como Deus interfere na vida de quem? Do homem, porque aí o homem você pode estudar. Você pode estudar a emoção dele, você pode estudar os aspectos psicológicos dele, tudo. Então você estuda Deus frente ao homem na teologia. Então é bem legal uma das coisas que o pastor Givaldo falou, assim, que é professor e mestre, ele falou, deixa tua capa de crente atrás da porta e entra para o curso aqui. É simples assim, não vem com tuas convicções que assim, você vai ser rebatido e aí você não vai ter resposta. Nós entramos numa aula com o professor mestre também Alexandre, especialista Alexandre, e foi bem interessante, porque tinha assembleiano, tinha ateu, tinha cara que tinha uma crença, eu não tenho mais nenhuma, tinha batista, tinha católico, tinha gente de outras denominações que eu nem conhecia, e arrebentou, mas foi legal, foi bastante discussão, mas foi bem legal. É muito louco, cara, porque teologia
quem faz realmente são pessoas diversas, não são pessoas de uma mesma crença. Não sei se é assim que eu posso me expressar. Mas a gente participou de uma igreja que é o Jorei, né? Vocês conhecem o Jorei? Jorei Center. Então, e eles têm a crença em Meishu Sama. E aí, todos os ministros... É bem parecido com a Sheishu no Ei ou não? Isso. Ah, tá. Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, me desculpa. Mas ele é um desviado. Muito bem. É um braço que se desfez da época quando foi criado o Seishon no Ei. Então é um braço assim que ele foi para um lado um pouco diverso. E todos os ministros, para você virar ministro, você tem que fazer a faculdade de teologia, entendeu? Para você conseguir realmente entender todas as pessoas de fato, porque eles não pregam uma religião. Eles pregam ali como se fosse uma filosofia da espiritualidade, e aí você tem que entender todo o contexto das pessoas. Tanto é que você pode ser evangélico e estar no Jorei Center, você pode ser católico e estar no Jorei Center. Eles não têm nenhum problema com isso, entendeu? E eu acho muito interessante, cara, essa discussão, assim, entre aspas, que tem dentro, né, de um curso, de uma faculdade de teologia. Inclusive, a gente estava com a ideia de trazer aqui alguém da religião islâmica, um judeu, um padre e um pastor, para conversar sobre isso, né? Sem querer pregar nada, né? Só para fomentar mesmo o diálogo, né? Pra gente ver o que sai daqui. Eu já vi alguns, né? Eu já vi algumas discussões do tipo, e é bem interessante. E eu tenho contato de um teólogo muito interessante. Eu acho que é ter um teólogo também acadêmico, porque o que acontece? Quando você sai da academia, você vai para a vivência que a gente fala que é a vivência onde você vai estudar Deus ou conhecer Deus dentro da comunidade. E o que você estuda lá é diferente do que o que você encontra lá nos conhecimentos da comunidade, da comunidade religiosa, é diferente do que você encontra na academia. A academia te fala uma coisa, te mostra uma coisa, te aponta, e aí você olha lá e isso daqui não se aplica aqui, não tem como. Então, esses conhecimentos que afloram, que surgem ali e que acontecem ali, a vivência, no caso de um pastor, de um padre, né, no caso ali do judaísmo, vai ser dos sacerdotes que eles têm, né, e do rabino. Tanto no Islã e quanto Os dois são rabinos. Os dois são, se eu não me engano, são rabinos. Então, se você coloca alguém para intermediar, fica legal, senão... Assim, um pode ficar quieto, não vai falar nada, e o outro vai, né, talvez até pregar. Mas é bem legal, eu acho interessante. E, assim, eu mesmo troco ideia, tem pessoas que trabalham comigo que são espíritas, a gente troca ideia, eu nunca tive desavença e tudo mais, pessoas que se consideravam ateus e que a gente conversava também, tirava sarro, e aí depois se tornou meu amigo, e a gente fez até um projeto junto depois. E no final até, ora lá pela minha família então esse fim de semana. Legal, cara. Quem não quer bênção, né? Você não quer, Deus te abençoe. Quem não quer bênção? Ou quero te abençoar. Quem não quer ser abençoado? E a oração em si, cara, ela é universal, né? Não é só um pedido, digamos assim, né, cara? É uma energia boa que você quer emanar para as pessoas, para os seus amigos, para as pessoas que você não conhece, mas que você também não quer que passe por um problema, uma dificuldade. Mas você que é um cara que realmente já está quase ali, tá para abrir a porta, né? O que você tem como opinião sobre essas diferentes crenças e de uma crença para outra, às vezes tem uma diferença gritante, cara? O que é explicado ali para vocês sobre isso? Questão histórica, cultural, regional, tudo isso leva em conta. Porque o que falam é assim, né? Assim, Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo não tinha religião. Jesus Cristo é Jesus Cristo. Por que criaram a religião para tentar fazer com que as pessoas amassem a Jesus Cristo? E aí começou a vir vários braços, né? Com a história conta. É uma igreja aqui diferente, uma igreja lá que já tem uma outra vertente. O que eles falam sobre isso, cara? Porque é complicado, né? O cristianismo, ele é a ação das boas novas, da redenção através de Jesus Cristo, certo? Então, a igreja, instituição, ela só passou a ser, aconteceu só porque alguém olhou e falou assim, bom, se a gente instituir a igreja,
a gente vai manter o poder. Porque do jeito que tá, é comunitário. Todo mundo compartilha. Era assim na igreja primitiva. Então, surge um imperador de Roma que fala que teve um sonho e todo mundo agora, que era proibido ser cristão ou seguir a Cristo, os ensinamentos de Cristo. Que a ideia era assim, você não pode seguir os ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo te liberta. Te liberta do quê? Da opressão. Ou seja, aquilo que o Alisson faz de mal para mim, eu não retorno com mal, eu aceito. E se ele quiser compartilhar dessa paz que eu tenho, eu vou falar de Cristo para ele. Isso é ser cristão. Né? Sempre foi assim. Mas a igreja instituição, ela surge lá no passado. E por ser institucionalizada, ela passa a adotar as regras, né? As regras do ser humano em si. Do ser humano em si que instituiu. Porque a gente for ver, Deus criou o homem, conforme a gente lê na Bíblia, para estar com ele. Teve o pecado, separou, criei meu povo, continuo, até a chegada do Cordeiro Perfeito, porque o pecado traz a morte, eu só consigo te livrar da morte se tiver um sacrifício. Era assim que acontecia. Matar esse bode para não te matar, viu? É assim. Então, agora morre Cristo, e aquele que quer ser salvo por Cristo e está perto de Deus, que o reino é nos céus e não aqui, segue a Cristo. Então, surge alguém e fala assim, não, vamos instituir a igreja. Para quê? Para ter uma organização. E aí, a gente olhando num lado social, não, ter uma organização é bom. E é realmente bom. Se a gente olha assim, a ideia de você poder ensinar de forma sistemática os ensinamentos de Cristo e tudo mais é algo bom. Só que o que acontece? O coração do homem ele é duro. No que ele acredita não é o que eu quero. Eu quero me separar da mulher, não aguento mais ela. Cara, não, mas Cristo falou que você tem que amar a sua esposa, morrer pela sua esposa. Não, aquela mulher não me serve. Então, por causa disso, continuou o divórcio. E por causa disso, houve a separação da igreja. Houve em Roma a igreja instituída, houve a igreja anglicana lá na frente, aí surge o protestantismo, e aí começa a surgir, e aí já tinha outras religiões, que era o próprio paganismo, que é fora de Cristo. Aí tem a hora que mistura tudo, e é por causa do homem. Não é por causa que Deus quer que tenha várias. Não, é o homem que quer que tenha várias. Porque você se sente bem em algum lugar. Então hoje a igreja fala assim, ela é plural. E ela precisa ser plural, toda a igreja. Porque, para mim, vamos colocar uma coisa básica. Chamar uma criança de guri é normal, mas lá no Nordeste chamar de guri você está xingando. Então eu falo assim para a mulher, vem mulher, em algum lugar vai falar assim, nossa, caralho, ele nunca fala que é crente, olha como que ele chama a mulher. Mas a forma de chamar, o trato naquela região ali, os homens são mais ríspidos, ou são mais, falam mais forte, né? E para outro lugar não, então eu não quero ficar num lugar onde aquele cara grita daquele jeito. Então por causa disso, houve essa separação, né? Eu penso o seguinte, se eu falar para você, eu nunca chamei o Alisson para ir para a igreja. O Alisson perguntou, será que eu não posso ir lá? Vai lá, cara. Vai. Primeiro, tenta ser o melhor onde você está. Se você não aguentar, você não saia de onde você está. Seja o melhor para Deus lá onde você está. E depois, se você quer trocar uma ideia aqui, na nossa comunidade, você venha fazer parte. Mas aqui também tem regras. Essa regra é para melhorar a conduta, para que todos possam falar a mesma língua e todo mundo siga o caminho para Deus. Então, o problema de você não concordar comigo, que gera outras igrejas, gerou outras igrejas e vão ter mais. Até você morrer, pode saber que vai surgir mais umas 150 aí só na nossa região. Tá? Então, pelo coração duro do homem é que existe. Cristo é Cristo. A religião do cristianismo são as boas novas. É a sã doutrina de Cristo. O restante que a gente coloca são organizações doutrinárias que os homens impõem para que tenham uma organização, para que eles vivam melhor. A própria Igreja Batista ela tem uma declaração doutrinária. A Assembleia de Deus tem uma declaração doutrinária. Na Jorei Center? Não, Jorei Center. Jorei Center. Ela tem uma declaração doutrinária. Ela tem. Se você perguntar para o líder, qual que é a declaração doutrinária nossa? Ele vai tirar um papelzinho e vai mostrar para você. Como se organiza a igreja? A igreja lá. Aqui tem um líder, tem os líderes assim, tudo.
é uma hierarquização, traz uma hierarquia para que haja uma organização. O ser humano se organiza assim. Nas caçadas lá para a história, se organizava assim para derrubar um mamute. Então hoje, o que nós temos que derrubar como igreja? As mazelas da sociedade. Pessoas doentes, pessoas sem alimento, pessoas com problemas. Mas não só ajudar na questão material, na questão espiritual e emocional. E os preconceitos? Os preconceitos existem porque que a Bíblia ela tem os seus preconceitos, os seus preceitos. Os preconceitos acontecem nas mentes fechadas, porque eu posso amar o pecador, mas eu não posso amar o pecado. Isso. Eu creio nisso. Então, eu tenho pessoas que são no meu convívio que não compartilham a mesma fé e nem compartilham as mesmas identidades ideológicas. Eu chamo de identidade ideológica porque você criou essa identidade e por ser uma identidade, você se identifica com ela. Então, eu sou amigo dessa pessoa, eu converso, mando um beijo para você, um abraço para você, estou com você, estou aqui, vamos conversar. Mas os preconceitos é porque falta amor, porque você tem que amar as pessoas, você tem que buscar ajudar as pessoas. Entendeu? Agora, você quer compartilhar a mesma fé que você quer? Eu faço assim. Então, a igreja é uma multiplicação de fazeres. Eu acredito nisso e sou abençoado porque eu sou assim. Mas você pode acreditar em coisas totalmente diferentes de mim e ser abençoado também. E não é por isso que você tem que me deixar de lado, né? Tipo assim. Eu posso ser seu amigo. Eu posso ser seu amigo. Eu posso cuidar de você. O preconceito das pessoas de tentarem eliminar aquela pessoa que tem uma identidade ideológica diferente, né? E nem sequer amar. Você abraçar a pessoa. Você dá um aconchego, sabe? É isso que eu fico meio que indignado com certas partes da religião. É porque você falou a palavra certa. Isso é religião. Isso não é Cristo Jesus. Tá? Então, assim, Cristo Jesus, ele ama. Ele mostra que você tem que amar as pessoas. Você tem que corrigir elas. No que? Na sã doutrina de Cristo. Porque a sã doutrina fala, se você roubar, é pecado. Você vai pagar na lei dos homens. Mas a consequência do pecado, ela vem. Roubar, matar, trair, mentir. Tudo isso, a consequência vai chegar em você. Né? Em outras, fora da palavra, fora de Cristo, outras vão falar assim, tudo que você faz volta para você. Né? Outras doutrinas vão falar assim, o mal que você faz volta para você, o bem que você faz volta para você. Para mim é Cristo. Cristo fala, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você pode viver a vida inteira colhendo coisas boas e lá no final colher coisa ruim. Mas eu acho que isso aí que você acabou de fazer, cara, é o que falta. Explicar isso dessa forma e falar de uma forma agradável. Eu vejo as pessoas falando, alguns líderes religiosos falando a mesma coisa que você falou, mas atacando essa pessoa. Né? Eu tenho, assim, não sou religioso, não estudo a religião. Mas o que a gente vê, por exemplo, quando Jesus Cristo teve o contato com Maria Madalena, né? Que ela era uma prostituta. Estou certo ou estou errado? Há controvérsias, né? Que ela era prostituta, mas ela, na verdade, é que ela se envolveu com vários homens. Entendi. Ela não precisava. Entendi. E ela se envolveu porque ela quis. Esse era o pecado dela. Né? E o pecado dela era por se envolver com vários homens. E quando Jesus teve o contato com ela, ele de cara chegou para ela e falou coisas ruins ou explicou para ela o que estava acontecendo e chamou ela para seguir ele? Entendeu? É isso que eu vejo que eu acho que falta. Você explicar para a pessoa aquele equívoco e falar, eu faço dessa forma aqui. Que tal você vir comigo? Entendeu? A palavra é tudo na nossa vida, não só a palavra de comunicação, Deus. né? Se você sabe falar, as pessoas vão te escutar. Eu não considero tão sábio assim, não tão nem espiritual e tudo mais. Eu já aconselhei pessoas com 60, 70 anos de idade, casais que têm 25 anos, 30 anos de casamento e eu tenho 10 anos de casamento. Nunca passei por uma crise num casamento assim, meu Deus, fora as brigas normais de casal, de toalha em cima da cama. Mas é a questão de você olhar para a pessoa, falar para ela, não é o que eu acho que você tem que fazer.
Falar o que Deus espera que você faça. O que Cristo esperava que você faça. O que Ele espera que você faça. É isso? A pessoa tem a resposta. Você tem a resposta. Você sabe onde você está errando. É sempre assim. Aham. Mas quando a outra pessoa vê de fora e ela fala assim, olha, se você for para esse caminho, eu acredito que você não vai se dar bem. Eu falo para minha filhinha, filha, se você escutar o papai, você vai se dar bem, porque o papai não é tão velho, mas eu acredito que hoje eu não esteja tão mal, que eu não passei tristezas, que eu não busquei tristezas para minha vida, eu busquei felicidade. E se você seguir o que o papai está falando, você vai ser feliz, hein? E ela olha assim, hoje ela não entende, mas eu sempre estou falando. E eu acredito que isso vai ser gravado no coração dela. Que se ela escutar alguém com bons conselhos, que aí alguns confundem, né? Que em multidões de conselhos a sabedoria. É que, na verdade, o rei, ele se aconselhava com gente que... Vida louca? Não. O rei se aconselhava com os seus conselheiros, que eram pessoas escolhidas a dedo. Então, que você escute de pessoas que você escolhe a dedo. Se aquela opinião realmente é válida para a tua vida poder crescer. É assim que tem que ser, porque o rei não escuta qualquer um. Chega o bobo da corte lá, vou fazer tal coisa. Não vai dar certo. Né? Uma pessoa que tem uma vida assim que talvez não tenham tanta credibilidade, porque a gente vai falar o que é vida com credibilidade, que é muito relativo, né? Na sociedade nós estamos hoje. Então você tem que pensar isso mesmo. Só o que realmente, porque vai ter gente que vai falar cada coisa pra você que depois você olha de fora, meu Deus, teve coragem de falar isso. É verdade. Que legal, cara. Foi um papo muito massa, mas tem quanto Infelizmente tempo a aí? gente já tá 1h30. Ó, hoje tem um campus de... Nossa, aí matou... Aí, ó. Os caras estão... Os caras estão chamando pro ter um CF, tem um confronto hoje, gente. Eu vou matar, mas é no videogame. Estão jogando Warzone? Não, é no BF? Battlefield. E tem aplicativo pra igreja também? Já tem alguém? Então, alguma coisa interna? Como que é? Eu fiz um aplicativo para a igreja para fazer um controle de membros nas células, né? Isso no ano, o pastor Milko pediu para mim no ano de 2016, 15, 16, ele funcionou. E aí, só que a igreja depois, o pastor parou de programar no programinha, posso chamar de programinha, né? Que era grande, né, pastor? No programa igual dele. a gente, tipo assim, a gente fala, a minha carteirinha da OAB. Não é minha carteirinha, é minha carteira da OAB. Carteirinha é muito... Então, o pastor programava e aí a gente fez um aplicativo para fazer um levantamento de como que estava o pessoal na célula, a organização da célula, quantos visitantes e tudo mais. Tinha todo um controle semanal. Aí, depois que ele comprou um programa para a igreja, foi adquirido um programa, aí já veio com o aplicativo. E aí ele já estava bem avançado já. Mas hoje para a igreja realmente não tem, só teve esse, depois ele ficou em desuso. Né? Hoje a gente usa só mais mesmo as redes sociais, troca de mensagem mesmo. Né? Mas tem algumas ideias aí para o futuro, mais para as missões mundiais, né? Porque o Batista ele investe também para os missionários que vão para fora, né? Então a nossa igreja aqui já tem missionários no Oriente Médio. Aqui do bairro já está no Oriente Médio, né? E sendo sustentado lá. Então a gente, como todo bom batista, a gente faz investimento em missões, né? Que legal, cara. Exatamente. Então, Diego, você tem algum contato? Se alguém, por exemplo, assistir esse podcast aqui quiser te contratar, você como tem garoto uma rede de social, quer contratar a sua hora? Então, eu não trabalho como freelance, né? Mas eu trabalho desenvolvendo aplicativos, né? Que é diferente, tá, gente? Freelance, o cara pega um projeto pequeno, alguma coisa, eu trabalho para entregar B2B, business to business. Bom, eu tô lá no Facebook como Diego Isidro Souza Gomes. Meu contato é 67992938486. O e-mail é diegoisidro.pp, que seria Ponta Porã, mas se a gente falar Ponta Porã ninguém consegue entender, eu falo Paulo, né? @gmail.com. Então, diegoisidro.pp@gmail.com. O site, né, é negociodeponta.com.br ou paraíbaapps.com.br. A gente vai colocar tudo aqui no GC depois, para facilitar a vida do pessoal e também deixar na descrição. Então aproveita, já se inscreve no canal, assina lá o sininho da notificação. O Instagram, tereré.cast. Tereré.cast, nossos pessoais, Henrique _Baez, Alisson _Brunger. E para finalizar, cara, te agradeço por ter
aceitado o nosso convite. Foi um prazer te conhecer. Inclusive mostrar pra galera aqui, cara, as mentes brilhantes que nós temos em Ponta Porã, que é essa a nossa pretensão, que eu sempre falo aqui, cara. Tipo, tem pessoas aqui brilhantes em Ponta Porã e a gente tem que levar isso aqui pra fora. Falar, ó, Ponta Porã tem uma galera muito boa. E é isso. É isso aí. Valeu? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Valeu, gente. Até mais. Até mais.